Olha, o GR Aguinaldo já quer sangue, ó. O Brasil tem que cortar as bandeiras americanas de cartão de crédito. Que se lasque. Porque é essa a intenção, justamente essa a intenção, né, na manutenção dos cartões de crédito. Assim como na informalidade das transações de potência do comércio brasileiro, e por isso ele mira o que ele chamou de Zona Franca Informal, né, 25 de março. Ele pegou num lugar muito simbólico da informalidade de trabalho, da dinâmica de pertencimento ao trabalhador precarizado do Brasil, e essas pautas fortalecem justamente essa linha que adota o governo brasileiro de atendimento, né, às políticas populares, com o fim da escala 6x1, com a justiça tributária. Tudo isso vai ganhar mais caldo agora, justamente por conta do que faz o Donald Trump nessa escalada, que eu confesso para vocês, me pega desprevenido, não porque não acho que o Trump seria capaz, ou porque não é do seu perfilamento, mas porque dava sinais de retroceder um pouco na atenção, né, quando ontem disse que o Bolsonaro era somente um conhecido e tal, porque afinal de contas um passo mal dado do Trump agora vai trazer o BRICS de uma forma irretornável para cima do dólar. A desdolarização é o projeto do BRICS que o Trump quis combater e que talvez não seja atacando, talvez seja recuando. E isso né, segundo a lógica, de novo, maquiaveliana, ou se você preferir na literatura milenar do Sun Tzu na Arte da Guerra, é a lógica de saber fazer o enfrentamento, né? Saber recuar é também ter o comportamento de saber como vencer um pleito, no caso aí uma batalha, né? Eu confesso para vocês, esse tipo de dimensão que o Trump dá à tentativa de sabotagem ao Brasil, inédita. Nenhum outro governo, nem dos Estados Unidos, nem de nenhum outro país do mundo já fizera isso com o Brasil alguma vez. Isso não está nos prejudicando onde o Trump gostaria de prejudicar, né? Pelo contrário, está tendo um efeito reverso. E ou ele não está sabendo fazer essa leitura, ou está indo cada vez mais na dilatação das suas ações para o all-in. Alguém tinha pedido a bandeira do Brasil com a jabuticaba? Estou botando na tela aí, ó. Jabuticaba e progresso. O Trump, come a jabuticaba. Ninguém é triste comendo a jabuticaba. Né? Aquele papo do Lula lá, eu acho que está faltando jabuticaba lá pro Trump essa semana, porque afinal de contas o homem tá raivoso, né? O homem tá raivosinho, né? Deixa eu botar o Lula aqui, pro Lula mandar o Trump comer jabuticaba. Afinal de contas, foi um dos vídeos mais jeito Lula de ser, né? E que traz essa versão do Lula bem humorado para lidar com coisas até mais graves, como essa tensão com os norte-americanos, né? Na ideia do bolsonarismo, o Lula ficaria mal interpretado, mal recebido, mal recepcionado pela opinião pública, e nada disso aconteceu. A sociedade vai abraçando cada vez mais o presidente Lula, em especial com uma rejeição ao trumpismo. Então, saiu pela culatra até agora, e como eu disse, a sorte é que o Bolsonaro foi o escolhido de Trump para ser o seu posto. Só que o Bolsonaro é o passado da extrema-direita. Trump não olhou para Tarcísio, Trump não olhou para Nicolas para 2030, Trump não olhou para ninguém da família Bolsonaro como um herdeiro. Até para o Eduardo, de alguma maneira, sim, mas não o suficiente para encampá-lo como este representante. Olha o Lula e a jabuticaba. Quem chupar jabuticaba de manhã, porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Eu vou levar a jabuticaba para... Opa, travei aqui? Peraí. Pausou. Você, Trump. E você vai perceber, sabe, que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, sabe, não precisa de briga tarifária. Precisa de muita união.
e de muita relação diplomática. É isso. Já comeram a manhã de hoje? Não? Comer jabuticaba aí, gente. Vamos tomar o café e vamos juntos. Olha só, a aprovação do Lula, então, né? Ela apresentou melhora, segundo o levantamento da Quest, da Genial Quest, divulgado hoje. A taxa de aprovação subiu de 40% para 43%, uma melhora de 3 pontos percentuais, e a desaprovação também derrete de 57% para 53%, em comparação à última rodada do mês passado. Essa é a primeira reação positiva nas pesquisas feitas pela Genial Quest após um ciclo negativo que começou em julho do ano passado e vem nesse último ano aí mastigando a popularidade do presidente Lula. É uma reação, é um espasmo com os sinais sinais vitais muito bem medidos após este novo momento de recuperação, né? E que dá também legitimidade para o que tem se percebido tanto nas redes quanto nas movimentações públicas, mas também no que apareceu na Atlas Intel de ontem que a gente trouxe. O estudo ouviu mais de 2.000 pessoas, foram 2.004 pessoas e foi feito presencialmente entre os dias 10 e 14 de julho, com uma margem de erro de 2 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%. Os dados mostram que a diferença entre a aprovação e a desaprovação caiu de 17 para 10 pontos. Essa oscilação ocorre em meio às repercussões do tarifaço de Trump contra produtos brasileiros e da campanha por justiça tributária, que começou lá na guerra pelo IOF, o Congresso Inimigo do Povo, a taxação de super ricos. A leitura é que esses dois temas amplamente debatidos favoreceram Lula essencialmente entre os eleitores de classe média, entre as mulheres, pessoas de meia idade e com inclinação política de centro. Lula avança na classe média e no centro. São espaços que, via de regra, funcionaram como uma espécie de trincheira para o bolsonarismo ou para outras variantes recentes, como o próprio marçalismo que eu destacava na guerra pela Prefeitura de São Paulo, especialmente falando, né? Além disso, também é importante destacar que na pesquisa encomendada pelo PL na segunda-feira, Lula também teve uma reação, claro que menor, né, mais tímida, mas uma reação de positivação da sua imagem dentro do espectro bolsonarista, acredite se quiser. Tá? E essas pesquisas estão muito próximas. Né? O Lula crescendo no Sudeste, e o crescimento do Lula no Sudeste é um sinal também, que é um dos ambientes onde o Lula teve mais dificuldade no pleito eleitoral contra Bolsonaro, né? E a recuperação do governo se dando, então, no teor da classe média, num grupo de maior escolaridade dentro do Sudeste. São os segmentos mais informados da população que se percebem mais prejudicados pelas tarifas de Trump e que consideram que Lula age de forma correta até aqui. Por isso, vertem para um apoio ao governo. Essa é a percepção do cientista político Felipe Nunes, que é o diretor da Quest. A melhora, porém, ainda não alcança os eleitores de menor renda, que recebem até 2 salários mínimos. Números praticamente não se alteram nesse grupo. Esse grupo vai se alterar com o fim da escala 6x1. Esse grupo vai se alterar com o avanço mais popular das políticas públicas, de justiça tarifária, em especial com a mitigação do pagamento de imposto de renda, né? Com a isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até R$5.000. Então são abordagens diferentes para grupos focais diferentes também. Quem ganha entre 2 e 5 salários, este espectro, ali teve avanço. Uma faixa que seria beneficiada pela proposta de isenção do imposto de renda. O percentual de entrevistados que consideram o governo ruim ou péssimo caiu de 43 para 40. Os que avaliam positivamente subiu de 26 para 28. Mesmo índice dos que veem a gestão como regular. A adesão de fora da base tradicional do PT também se conecta à pauta tributária. Aliás, quando eu disse justiça tarifária, eu quis dizer justiça tributária, né? A campanha da taxação dos super ricos teve incidência principalmente nos segmentos que não são as elites. Entre os beneficiários do Bolsa Família, caiu muito mais a desaprovação
neste contingente, ou seja, existe uma expansão para fora da bolha, observou a Mayra Goulart, professora da UFRJ. Segundo o levantamento, 66% dos entrevistados apoiam que os mais ricos paguem mais impostos para aliviar a carga entre os mais pobres. Esse apoio, porém, cai para 60% quando se menciona o aumento da alíquota do imposto de renda para os chamados super ricos, termo usado no questionário, que também apareceu como uma espécie de marcação deste momento, o combate aos super ricos, né? Essa pecha, essa tatuagem que consegue dar uma nova roupagem para a luta de classes que estava desprendida da narrativa política do campo popular, em especial das abordagens do Partido dos Trabalhadores, que essencialmente se constitui dessa lógica de política. A narrativa de ricos contra pobres, adotada por setores do governo, tem apoio minoritário. 53% disseram não concordar com ela em relação ao conflito com os Estados Unidos. 44% acredita que Lula está mais certo, contra 29% que atribuem razão ao bolsonarismo. Ainda tem ali uma margem para o bolsonarismo. Um pouco, então, do que vem dessa pesquisa. Depois eu quero trazer os números diretos da relação do Brasil com os Estados Unidos, também impacto na pesquisa, né? Da Quest, onde 72% dos pesquisados rechaçam o telefato de Trump e 79% temem prejuízos pessoais. Gente, 79% é muito elevado, né? Isso é muito bom para o governo, os dados dessa pesquisa aí. Eu quero falar sobre isso.